Edição de hoje com a informação que mexeu com o cenário político já para as próximas eleições aqui do Paraná. Esse movimento foi na última tarde. É que o atual secretário do Planejamento, o Guto Silva, está mesmo confirmado, como a gente já tinha antecipado aqui no jornal, para a Secretaria de Estado das Cidades. No lugar dele vai assumir o ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que já tinha sido anunciado para o planejamento na sexta-feira. Em entrevista à Jovem Pan News, na última tarde, Guto Silva comentou essa indicação. Vamos ouvir. E confesso que nós estamos ainda na Secretaria de Planejamento fazendo todo um trabalho aqui de finalização, de transição e, naturalmente, agora concentrar numa transição, porque chega aqui o nosso ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia, na Secretaria de Planejamento, e já olhando ao futuro, né, à frente da Secretaria das Cidades, que faz essa relação direta aí com prefeitos, com as prefeituras, com as cidades, né? E é por isso essa intensidade do trabalho, a gente poder canalizar a energia e poder avançar com todos os convênios, com todas as realizações, obras e investimentos que vão ter a condição de mudar a vida de muita gente. Com o cargo nessa pasta, então, que é muito importante, já começou a correr aquele assunto de uma possível indicação para o Guto Silva concorrer ao governo do estado no ano que vem. Ele disse que ainda é cedo para falar em eleições, mas destacou a visibilidade que esse novo cargo traz sim. E também falou sobre as prioridades da pasta das cidades. Vamos ouvir. As cidades são uma linha de frente do sucesso do Paraná. Não adianta o estado estar forte e as cidades enfraquecidas, né? A gente passa dessa prerrogativa que a cidade precisa estar bem, o prefeito precisa estar bem nesse processo, né? Porque as coisas acontecem na cidade, não acontecem no estado, na perspectiva do dia a dia da população. E obviamente, é uma secretaria que tem muito recurso, porque ela que faz as aplicações na cidade. Então, um pavimento asfáltico, iluminação de LED, galerias, recursos das mais diferentes naturezas para fazer um ginásio esportivo, enfim. Tudo isso passa por essa secretaria. E nós temos um grande programa, que é o Asfalto Novo Vida Nova, que é o maior programa da América Latina de pavimentação asfáltica nos municípios. Nossa meta, a meta do governador, é poder asfaltar todas as cidades do Paraná, dando uma condição de melhoria. E, naturalmente, esse é um orçamento aí bilionário, né? Ultrapassa aí 1 bilhão de reais apenas em asfalto. Além desse nome do Guto Silva, que a gente já vai trazer análise, também teve outro que foi indicado, então, para o primeiro escalão do governo, o ex-prefeito Luizão Goulart, que assumiu já a gestão em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, e agora está na Secretaria de Administração e Previdência, que estava interinamente sob a gestão da diretora-geral da pasta, a Marta Ghiseline, desde Cláudio Stable deixou a SEAP em fevereiro, desde esse momento ali. O Luizão Goulart falou sobre a indicação dele, destacou que está chegando no governo para somar a um projeto que já está em andamento. Vamos ouvir. Eu vou fazer as tratativas com o secretário-chefe da Casa Civil, o João Carlos Ortega, para a gente já vendo quais as linhas que o governador já tem tomado nessa direção, na questão da administração e da Previdência, para a gente poder se encaixar dentro do projeto do governo, né? Eu tenho acompanhado o governo, né, desde o início, nosso apoio para o governador, já contribuí como deputado federal, mas a gente quer ver quais são as orientações, né, do governo, através do chefe da Casa Civil, para a gente poder caminhar de acordo com o que já vem sendo feito, né? Eu tenho essa preocupação de que as coisas não começam com a gente, né? Tudo já está acontecendo e vai ser uma continuidade. Óbvio que eu vou imprimir o meu modo de ver a administração, o meu modelo de gestão, né? Eu quero contribuir e aperfeiçoar naquilo que for possível. Já o secretário Márcio Nunes, que atualmente está na pasta de turismo, vai para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. No lugar dele, entra o ex-prefeito de Cascavel, o Leonaldo Paranhos, também que foi anunciado já na sexta. A reforma do secretariado também tem o nome do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que foi indicado na sexta-feira para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Vamos rapidamente aqui por essas partes, até por quem é de outras cidades aqui do estado e não está tão familiarizado com esses nomes que são comuns aqui a Curitiba e região metropolitana. A gente tem o ex-prefeito de Curitiba, que estava em várias negociações, reuniões a portas fechadas, muitas negativas, queria insistir numa pasta específica, acabou aceitando de fato a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Rafael Greca, que também tem um planejamento político, fala em entrevistas abertamente que a paixão dele é servir, então não vai deixar a vida pública tão brevemente, é o que tem indicado já, inclusive com a possibilidade de concorrer nas eleições de 2026. O secretário Márcio Nunes
tinha ali aquela especulação se ele poderia voltar ou não para a Assembleia Legislativa, vai para a Secretaria, então, de Agricultura e Abastecimento, e o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, então, que já estava há um bom tempo com apartamento alugado aqui em Curitiba, confirma essa permanência dentro do governo do estado. Luizão Goulart, para quem também não é daqui da região metropolitana ou de Curitiba e está conectado conosco no rádio por outras regiões do Paraná. Ele foi prefeito de Pinhais, na região metropolitana, fez um bom desempenho, um bom trabalho na cidade, ficou conhecido em alguns levantamentos como um dos melhores prefeitos do país, trouxe isso para uma campanha eleitoral porque ele foi candidato à prefeitura em Curitiba, então ele tentou alcançar já um cargo maior nas últimas eleições, não conseguiu, não chegou ao segundo turno e agora vem com esse projeto junto ao governo do estado. E a gente vê aqui também uma sinalização de Ratinho Júnior junto com um partido que vem somando também e que pode trazer até mais robustez, quem sabe, para uma campanha eleitoral em 2026 a Brasília para o Ratinho Júnior. E agora a gente chega no nome que já estava sendo antecipado aqui por essa bancada, pelo Carlos Cobalt, pela Rafaela Moron, que é do Guto Silva. E ele está ocupando uma pasta que é uma das que tem o maior orçamento dentro do governo do estado, a Secretaria das Cidades, que negocia diretamente com os prefeitos, que libera recursos volumosos diretamente aos prefeitos e pode aproximar a Guto Silva de uma intimidade maior com os municípios e aí viabilizar uma candidatura para o Palácio Iguaçu. Agora, além de já jogar esse tema para vocês aqui, Rafaela Moron e Carlos Cobalt, eu quero entender como que tá a leitura de vocês para 2026, quando nós olhamos para os nomes que estão ligados a Ratinho Júnior e que pretendem disputar Palácio Iguaçu. A gente sabe que na Assembleia Legislativa tem o Alexandre Cury, que tem ali uma grande proximidade com prefeitos, que tem o poder na mão, e também agora o Guto Silva, outro alinhado de Ratinho Júnior. Eu tô ansiosa e interessadíssima em entender como que vai ser essa disputa no ano que vem. Pois é, né? A gente também vai acompanhar com detalhes aí, atenção a essa disputa, mas o que se tem hoje como desenho diante dessa sinalização e do quadro que o governador apresenta como equipe a partir de agora, é possivelmente uma disputa democrática interna sobre quem será então o candidato. Tem muitos nomes interessados, de olho nesse vácuo que vai se abrir ali com a saída do governador, com a sua altíssima aprovação para um projeto nacional, e é claro que esse espaço não vai ficar ali desocupado ou sem muitos interessados se mexendo dentro desse xadrez político. O Pasta das Cidades é o sonho de qualquer político. É uma secretaria poderosíssima, tem muito dinheiro disponível, faz relacionamento com os prefeitos, repassando recursos ali para projetos estaduais, para asfalto, como a gente ouviu, para construção de ginásio e como consequência movimenta a economia local, né? Porque tem ali o material de construção, o turismo. Então os prefeitos gostam bastante e quem quer se eleger governador tem que ter um relacionamento com as cidades e, é claro, o apoio dos prefeitos. Historicamente, inclusive, essa secretaria já foi ocupada por nomes que passaram depois para o governo do estado, então ela tem ali, sim, esse papel de catapultar esses nomes que nem sempre são muito conhecidos para esse projeto estadual, e a sinalização ficou bastante evidente no campo político. Ontem todos se atentaram e perceberam o que é que quis dizer essa indicação do Guto Silva na escolha do governador. O Guto Silva avaliou as mudanças do secretariado como uma forma de dar uma certa paz, tranquilidade ali ao governo e ao governador principalmente, para quando precisar o governador se dedicar mais ao seu projeto nacional de candidato à presidência da República, existir aqui um amparo em relação à condução do Estado, né, do que ele acredita que deve ser a tônica aqui do Estado. Então o discurso do Guto é que a pauta sucessória ela pode ficar só a partir do ano que vem, que ela deve ganhar corpo, que por enquanto é mais um ajuste ali da equipe para dar essa questão de harmonia e tranquilidade, mas ele reconhece que fica muito feliz de estar no rol de pessoas possíveis com esse nome. Eu só não sei se todo mundo do PSD dividiu essa felicidade com ele no dia de ontem. Olha, Rafaela, sabe que eu estava prestando atenção na entrevista que o Guto, né, concedeu ontem aqui à Rádio Jovem Pan, e parecia, você ouvia e você conseguia imaginar ele sorrindo durante a entrevista. Ele estava extremamente feliz. E tem motivo para isso. Essa indicação do Guto Silva para a pasta das cidades é sim um recado do governador Ratinho Júnior, que está pensando no seu sucessor em 2026. Portanto, o Guto Silva sai um pouco na frente dos demais, em especial Alexandre Cury e Rafael Greco, os dois que também estão dentro do PSD. Então,
o Guto sai um pouco na frente sim com essa indicação, justamente por essa pasta ser tão poderosa, não só em relação ao orçamento, mas principalmente em capilaridade. É a secretaria que fala com os 399 municípios, libera recurso, libera obra. Então é uma secretaria política que, se houver um trabalho bem feito, sim catapulta o secretário dessa pasta a um plano aí para governar o estado do Paraná. Então existe essa predileção já de Ratinho Júnior a Guto Silva. Agora, isso vai permanecer até ano que vem? Até o período de convenções do ano que vem? Talvez sim, talvez não. O Guto precisa se viabilizar. Vamos lembrar que o Guto, em 2019, ele larga a sua base eleitoral para se tornar chefe da Casa Civil. Ou seja, ele deixa os seus prefeitos, passa essa base aliada para outros deputados e passa a trabalhar na Casa Civil do governo Ratinho Júnior. Então, ele tem que reconquistar todos esses prefeitos aliados, ele tem que fazer uma base eleitoral sólida. Claro que as cidades vai ajudar e principalmente o governador Ratinho Júnior. Guto Silva precisa de Ratinho Júnior nesse ano, até porque ano que vem Ratinho deve alçar voos maiores e deve ficar mais fora do Paraná do que aqui dentro. Então, nesse ano a gente vai ver Guto Silva colado em Ratinho Júnior por todo o estado. É sim um recado. Agora, nós temos que ver porque vai ter duas consequências e a gente já falou isso aqui na bancada. A primeira, dentro do PSD, é uma notícia que não cai bem, não soa bem para Alexandre Cury e Rafael Greca. E, além disso, aliás, ontem teve um evento do MDB aqui no estado, aqui em Curitiba, com o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, deputado federal, em que o Alexandre Cury foi ovacionado pelo MDB aos gritos de Volta Alexandre, ou seja, é uma sigla que o Alexandre Cury pode sim ir para disputar o governo do estado, caso Guto Silva seja o candidato do PSD. E você tem também, do outro lado, um possível racha dentro do governo. Isso acontece, já está acontecendo dentro dos bastidores do Palácio Iguaçu. O governador vai tentar segurar essa insatisfação, porque essa predileção, essa indicação de Guto para a pasta das cidades não agradou a todos, inclusive a Assembleia Legislativa. E aí eu não estou falando só do Alexandre Cury, eu falo de outros deputados da base. Essa indicação de Guto Silva para a pasta das cidades e talvez aí como sucessor de Ratinho Júnior não agradou a todos. Essa é a verdade. Agora, vamos falar do resto aqui, né? Porque a gente tem os outros nomes anunciados. A gente tem o nome do Luizão, que surpreendeu, porque, na verdade, isso era um compromisso da eleição do Eduardo Pimentel de 2024. O Luizão, que era presidente do Solidariedade na época, ele apoiou a candidatura do Eduardo Pimentel no segundo turno, e ali houve uma costura política para, além das pastas ocupadas já pelo Solidariedade de Luizão na Prefeitura de Curitiba, agora veio mais esse compromisso firmado aí, o Luizão, na Secretaria de Administração e Previdência. Além disso, o que falta aí para o Ratinho concluir essa reforma? Vamos rapidamente. O Detran, hoje deve sair a resposta do Valdemar Jorge, deve aceitar o cargo de diretor-geral do Detran. Nós temos a pasta do Trabalho, que nós já adiantamos aqui, que também sai Mauro Moraes, deve entrar o deputado do Carmo. A Secretaria de Indústria e Comércio está prometida para o PP, para o Marco Brasil. A gente já falou isso há muito tempo também, só que parece que ontem deu alguma desafinada. Talvez o PP tenha que indicar um outro nome, mas hoje a tendência é Marco Brasil. E aí, a partir daí, você tem cargos de segundo escalão que o governador vai ter que escalar. Vai ter que nomear, por exemplo, ex-prefeitos de cidades menores que perderam o mandato agora em 31 de dezembro de 2024. Nós temos Tauílio Tezili, lá da cidade de Campo Mourão, ex-prefeito, aliado do governador Ratinho Júnior, vai ser congraçado aí com algum cargo na administração, possivelmente um cargo de segundo escalão. Márcio Halber de Marechal Cândido Rondon, outro exemplo. Sérgio Onofre, ex-prefeito de Arapongas, também deve vir para o governo. Roberto Justo de Guaratuba, Gerson Colodel, ex-prefeito de Almirante Tamandaré, Kleber Fontana, lá de Francisco Beltrão. Esses são alguns ex-prefeitos que não entraram no primeiro escalão, mas vão ser sim trazidos para um cargo aí de segundo escalão, uma superintendência. O Ratinho está fechando ainda esses últimos nomes, mas o primeiro escalão, o time de frente de Ratinho Júnior, está praticamente formado, e agora vamos ver a repercussão disso internamente